Roma Antiga, Introdução, professora Ieda Avênia. Podemos nos perguntar o que foi Roma, ou mesmo de que Roma falamos quando dizemos Roma, da cidade, do império, do mito? O que foi Roma, cidade-império, capital do mundo da antiguidade? Caput Rerum, Urbis et Orbis, a cidade e o mundo, como os próprios romanos costumavam dizer. É algo que vamos buscar compreender a partir de agora. De certo, não será possível apresentar mais do que linhas gerais daquilo que foi Roma e seu império, mas esperamos que você tenha um instrumental suficiente para se lançar em outras viagens a Roma. Fontes. Para o estudo do mundo romano, dispomos de diversas fontes de informação: documentos escritos, objetos variados, pinturas, esculturas, edifícios, moedas, etc. O latim está na origem de várias línguas modernas e os romanos escreveram muitas obras de diferentes gêneros que chegaram a nós graças principalmente à ação dos copistas medievais. Produziram comédias, tratados, discursos, poesia, história. Essas obras constituem uma fonte de informação riquíssima para que possamos perceber o que os próprios romanos pensavam acerca de si mesmos e de sua sociedade e do mundo ao seu redor. Periodização. A história da Roma Antiga é dividida classicamente em três períodos: o monárquico, desde a fundação de Roma em 753 a.C. a 509 a.C., a República de 509 a.C. a 27 a.C. e o Império de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Cabe observar que houve a divisão, né, do Império Romano em 395, da sua parte ocidental e oriental, respectivamente as capitais Roma e Constantinopla. Origem de Roma. Não houve nenhum Homero que escrevesse uma Ilíada ou uma Odisseia romanas. Quando os romanos começaram a escrever sobre suas próprias origens, a sua cidade já tinha séculos de existência, a bem dizer, cerca de 500 anos. Certamente, contudo, tinham muitas lendas e histórias que eram passadas de geração a geração de romanos em relatos que serviram de material para as narrativas posteriores e tentavam dar conta das origens da urbis. O relato lendário sobre a fundação de Roma é resultante da combinação de duas versões, uma mais antiga e outra criada após a expansão romana. A mais antiga, de origem itálica, contava que a Urbis foi fundada por Rômulo, filho de Deus Marte, e Réia Sílvia, filha do rei Numitor, de Alba Longa, uma cidade de origem etrusca que estava a poucos quilômetros dos sítios de Roma. A segunda, de origem grega, ligava-se ao antigo mito de viagens de Enéas após a destruição de Troia. Diz a lenda que Roma foi fundada no ano de 753 a.C. por Rômulo e Remo, filhos gêmeos dos deuses Marte e da mortal Réia Sílvia ou Sílvia Réia. Ao nascer, os dois irmãos foram abandonados junto ao rio Tibre e salvos por uma loba, que os amamentou e os protegeu. Por fim, um pastor os recolheu e lhes deu os nomes de Rômulo e Remo. Depois de matar Remo numa discussão, Rômulo deu seu nome à cidade. A história, por sua vez, diz-nos que algumas tribos de origem sabina e latina estabeleceram um povoado no Monte Capitolino, ou Capitólio, junto ao rio Tibre. Na versão de origem grega, Enéas, que é filha de Vênus, fugido de Troia, recebe a mão da filha de um latino, ou italiota, chamada Lavínia, e o filho do casal, Ascânio, governa Roma por 30 anos. E os descendentes de Ascânio são Numitor e Amulho. Numitor é o pai de Réia Sílvia, né, que vai ter a relação com Deus Marte, da onde vai surgir os dois filhos, Rômulo e Remo, né, os quais são ali adotados pela loba, né, sendo que Rômulo mata Remo e funda Roma em 753. Percebemos que Roma, por essas lendas, ligava-se ao deus Marte e à deusa Afrodite, que foi equiparada pelos romanos à deusa Vênus. Para os romanos, era sobremaneira importante considerar que seu destino estava ligado aos deuses, pois essas nobres origens legitimavam seu poder sobre outros povos e serviam como propaganda de suas qualidades, pois vinculava Roma à tradição do mundo helenístico.
Reconstituição histórica da fundação de Roma. Na modernidade, por meio da análise dessa tradição e recorrendo a novos documentos, historiadores e arqueólogos procuraram reconstituir as condições que geraram o nascimento da urbis. A arqueologia permitiu encontrar os indícios de ocupação do sítio onde Roma surgiu. Sua localização na margem esquerda do rio Tibre, ao norte, era favorável, pois era o ponto de cruzamento de várias rotas. A cidade se desenvolveu numa alça formada pelo rio, onde havia a ilha Tiberina, facilitando a travessia. Localização geográfica. Roma está localizada na região do Lácio, na Península Itálica, a 25 quilômetros da foz do rio Tibre, em sua margem esquerda. A data convencional, aceita atualmente pelos historiadores para a origem da cidade antiga, é 753 a.C., como já falamos. Data determinada pelo romano Varrão, que se baseou para os seus cálculos nas tradicionais lendas de fundação. O mapa ao lado mostra a localização da cidade antiga. É possível identificar a alça que facilita a travessia do rio, a região do vale, área escurecida, e as colinas circundantes, áreas mais claras. O Monte Palatino, Palatine Hill, área em vermelho, é o local das primeiras povoações datadas do século 8 a.C. A Península Itálica caracteriza-se por uma cadeia montanhosa central, os Apeninos, e ao norte vemos os Alpes, que com grande altitude protegem-na dos ventos frios do norte, proporcionando um clima ameno com chuvas regulares. O solo no litoral e ao longo dos vales dos rios é muito fértil, favorecendo a agricultura, e a abundância de vegetação permitiu o desenvolvimento da criação de gado, a tal ponto que toda a península foi chamada de Itália, que quer dizer terra dos vitelos. O rio Tibre nasce nas montanhas da Itália Central e cruza uma planície antes de chegar ao Mar Tirreno. A planície do Lácio, região de Roma, era pantanosa, cercada por colinas com bosques e florestas. Na região viviam os latinos e, a 25 quilômetros da foz, na margem esquerda do Tibre, em área estratégica para o comércio entre o interior da península e a costa, surgiu a cidade de Roma em meados do século VIII. O rio permitia a conexão entre a navegação fluvial e a marítima. Nessa região passava a rota que conduzia do interior às salinas da costa e a que ligava a Etrúria, no norte, a Campânia, ao sul. As colinas escarpadas em torno do Vale Pantanoso, que viria a ser o Fórum Romanum, o centro da vida pública, facilitavam a defesa das populações que aí se estabeleceram. Motivos econômicos e militares foram, portanto, fundamentais para o desenvolvimento de Roma. Nesse mapa, podemos identificar as 7 colinas de Roma, que vão formar uma espécie de muralha no período de Sérvio. E aqui nós conseguimos verificar a Capitólio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Celo, Palatino e Aventino, né, que protegiam essa região, essa cadeia montanhosa, e fizeram com que a cidade de Roma conseguisse se desenvolver. Povos originais. A arqueologia, por exemplo, revelou ligações intensas entre a Itália e o Mediterrâneo Oriental na Idade do Bronze, assim como migrações de povos provenientes do norte que trouxeram pela primeira vez os povos a que chamamos de itálicos. Uma cultura material relativamente uniforme se espalhou por quase toda a Itália e seus habitantes falavam línguas ligadas estreitamente à família das línguas indo-europeias. Entre eles estavam os sabinos, os ósticos, os úmbrios, os samitas, os lucanianos e os latinos. Entre esses últimos, os romanos, de origem latina, vieram a conquistar e paulatinamente absorver os outros. No mapa ao lado, nós conseguimos identificar onde habitavam esses povos originais, né? Os úmbrios, sabinos e samitas, latinos, e também acompanhar a expansão dos povos etruscos. No norte da península, os etruscos tinham desenvolvido cidades ricas e importantes. A origem desse povo é ainda obscura para nós e não se chegou a um consenso sobre sua língua, mas sabemos que não é indo-europeia. Por volta do século VIII a.C., as regiões que hoje chamamos de Toscana e Úmbria e algumas partes do Lácio e da Campânia eram etruscas na língua e na cultura.
Nesse mapa, nós também conseguimos acompanhar como é que foi o movimento de ocupação dessa região da Península Itálica entre os séculos 10 e 8, chamado de Idade do Bronze. Em laranja, vemos as tribos ilíricas, né, vindo mais de uma parte oriental, né, da Europa. Temos aqui em azul turquesa, esverdeado, as tribos umbro-sabéticas, né, ou sabinas. Temos em rosa o núcleo originário dos etruscos, mais ao norte, né? Em verde o território cartaginês e em azul o domínio grego, né, na região da Ilha das Sicílias. No sul da península, havia cidades gregas da Magna Grécia, criadas pela expansão grega do século 8 ao século 7. Os gregos estabeleceram cidades ao longo da costa sul da Itália e da Sicília, além de terem criado cidades no sul da atual França, atual Espanha, na Líbia e em outras regiões. Mais ou menos na mesma época, os fenícios, os melhores marinheiros da antiguidade, começaram a fundar entrepostos comerciais e cidades no norte da África, na Sardenha e na costa oeste da Sicília e da Espanha. A mais poderosa dessas cidades fenícias foi Cartago, que acabou dominando o mundo das cidades fenícias. Fundação de Roma. Além das lendas, não se conhece muito sobre a fundação de Roma, mas uma das hipóteses é que Roma teria sido fundada na região do Lácio por chefes etruscos que teriam se unido numa única comunidade de diferentes povos, como os latinos e os sabinos. Segundo o historiador Mosenfilling, em linhas gerais, a tradição romana consiste em que a cidade foi fundada em 753 a.C., passou para o domínio etrusco em 616, sendo o rei Tarquínio Prisco. Libertou-se em 509, consolidou a sua posição como cidade principal dos latinos e jamais voltou atrás. Havia poucas cidades sem fundadores lendários e, nesse caso, não necessitamos de encarar as versões ou a data a sério. No entanto, a arqueologia sugere que as colinas do Capitólio e Palatino foram os primeiros centros de ocupação, e é também aí que a tradição localiza a fundação romana. Das colinas, a área habitacional estendeu-se para o Velho Fórum e para a Via Sacra, que seguia para o leste a partir do Fórum. Até aqui, não há qualquer divergência séria entre os historiadores modernos. A temperatura começa a subir quando o Fórum foi terraplanado. Essa montanha, né, que já mencionamos em outro momento aqui nessa aula. Recebeu um pavimento de pedra solta e depois um piso apropriado e a arquitetura desenvolvida entre diferentes cabanas fez a sua aparição. Segundo Guistard e seus apoiantes, esses novos desenvolvimentos fundamentais situam-se no período entre 575 e 450 a.C. Ele reconstruiu a história como se segue. Roma não foi realmente fundada como uma comunidade urbana em 565, quando as aldeias foram dispersas pelas colinas e se unificaram, após o que surgiu a dominação etrusca de reis e finalmente a expulsão desses em 450. Segundo a tradição, em 509 a.C., nobres romanos teriam se revoltado contra os seus senhores etruscos, deposto o rei etrusco que governava a cidade despoticamente e instaurado um sistema republicano. Bruto teria sido líder da revolta contra os etruscos e se tornou o primeiro magistrado da nova república. Contudo, o período que se estende do século VIII ao final do século VI, ou seja, das origens de Roma até o início da república, são muito obscuros.